Iniciamos mais um programa Unser Família, aqui na Vale TV, sobre os 200 anos da imigração, a história teuto-gaúcha, teuto-brasileira, e ao mesmo tempo a continuidade aqui com o nosso querido amigo Rodrigo Santos, doutor em História pela Unicinos, historiador do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, a continuidade de uma história e tanto aí sobre a emancipação e as jogadas políticas na época, inclusive para retirar território de Novo Hamburgo. Então, Rodrigo, é com você. Então, novamente agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade, né, e continuando aqui falar um pouco sobre essa história da nossa região, porque eu sempre brinco assim, essa parte das disputas políticas eu acho muito, não gostaria de ter vivido, mas elas são interessantes de serem estudadas. Geralmente quando passam. Quando passam, exato, depois. Ou quase 100 anos, então tem um bom distanciamento, um distanciamento seguro para a gente poder analisar. Mas realmente, como eu falei no episódio, no programa anterior, parece aquelas séries, né? No programa anterior, porque Campo Bom ela fazia parte do território do 2º Distrito. Então, quando João Correia ele emancipa, vamos dizer assim, o distrito de Campo Bom, né, permanecendo como algo vinculado a São Leopoldo, mas não mais vinculado a Novo Hamburgo, né, ele consegue também tirar um pouco da força econômica e política, porque é interessante que esse mesmo Gustavo Fetter, que era conselheiro em São Leopoldo, em 1925 ele vai votar contra a ideia de emancipação de Novo Hamburgo. Então, porque já havia ali uma negociação que vai se consolidar em 26, só que o Gustavo Fetter e o irmão Emílio Fetter, né, que até era Major Emílio Fetter, e agora me lembro que era como era conhecido o Gustavo Fetter, mas eu brinco assim, eram os coronéis de Campo Bom, né, donos da época da principal indústria calçadista da cidade, do distrito. Ele consegue que o João Correia nomeie o genro do Gustavo Fetter como subintendente. E então ali isso acontece quase, né, no final de 1926 e em abril de 1927, né, no dia 5 de abril, acontece de fato, né, assinado por Borges de Medeiros, em Porto Alegre, o decreto da criação do município de Novo Hamburgo e também da posse do primeiro intendente provisório, que vai ser justamente Jacob Kref Neto, né, responsável por preparar as eleições municipais que ocorreriam naquele ano, né, para a posse do primeiro intendente eleito, né, o Kref, porque às vezes acontecia de ficarem mais tempo como intendentes no poder até poderem ser eles mesmos os futuros candidatos. Só que ali não foi, ele ficou 2 meses aproximadamente no poder para organizar politicamente a eleição, e depois quem vai ser eleito é Leopoldo Petri, né, pelo Partido Republicano Rio-Grandense, mas o vice dele vai ser alguém ligado à oposição, já não mais com o nome federalista, mas libertadores, que é o Guilherme Ludwig. E isso vai ser interessante porque em 26 vai haver um acordo de cavalheiros, podemos dizer assim, unindo católicos e luteranos, republicanos e a oposição libertadora em torno da emancipação. Então aquilo que eu falei, né, no programa anterior, de que quando havia necessidades em conjunto, por mais diferenças que houvesse do ponto de vista familiar, do ponto de vista político, religioso, havia uma união de esforços, e isso aconteceu também em torno da questão da emancipação de Novo Hamburgo. Não significa que depois os 3 anos do governo Petri-Ludwig vão ser tranquilos. Foram tão unidos. Pelo contrário. Já começa até uma certa confusão entre eles por conta da energia elétrica em Novo Hamburgo. Porque já há um interesse de consolidação para que Novo Hamburgo não precisasse depender, por exemplo, de comprar energia elétrica de São Leopoldo, porque acabou de se emancipar e vai continuar dependente do ponto de vista da eletrificação. Precisaria então, financeiramente também bancar isso. Exato. Então, né, a ideia da constituição de uma empresa, não é uma empresa pública, mas uma empresa privada, sociedade privada, né, que inclusive vai ter participação dos Adams,
da família Hennemann, de outros também, só que naquilo ali, naquelas tentativas, Guilherme Ludwig vai se unir e vai, inclusive, fazer uma manobra com o nosso já conhecido João Correia, em São Leopoldo, para que pudesse continuar sendo uma empresa leopoldense abastecendo Novo Hamburgo. Então isso já vai criar disputas internas contra o Leopoldo Petri. O pensamento do Leopoldo Petri. Exatamente. Então isso vai criar já uma disputa interna dentro do próprio governo. Isso ao longo dos anos, né, de 1927, 28, 29. E um fato interessante que vai acontecer é porque em 27, né, no mesmo ano que acontece a emancipação, em novembro daquele ano a gente vai ter eleições para o governo do Rio Grande do Sul. E quem vai, Borges de Medeiros, por conta da Revolução de 23, né, o termo de paz, o Pacto de Pedras Altas, ele não pode novamente ser candidato à reeleição, então ele já está há 25 anos no poder, 25 anos como presidente do Estado, ele vai continuar como líder do Partido Republicano Rio-Grandense, mas não mais como presidente. E quem ele vai indicar? Getúlio Dornelles Vargas, que até então era o ministro da Fazenda no governo Washington Luiz. E o Vargas, ele é eleito como o presidente do Rio Grande do Sul, João Neves Afontoura é o vice-presidente. Só para as pessoas, o governador na governador época. Na época. O cargo de governador ele é criado em 1935 com esse nome. Antes disso era presidente do Estado, né, e depois, quando tem ali o governo Vargas de 30 a 34, 35, vai ser interventor federal. No caso Flores da Cunha, que é um personagem da nossa história, ele vai ser interventor federal e governador do Rio Grande do Sul entre 30 e 37. E uma coisa que é interessante, porque começa também algumas querelas internas, porque em torno da figura do Vargas, né, ele vai tentar conciliar as facções que mandavam e desmandavam no Estado na época. Então, ele não vai ter, por exemplo, na sua eleição como presidente do Estado, oposição. Inclusive, ele vai ter apoio já dos libertadores. E isso vai ser importante lá em 1929 e 30, porque vai ser criada a Frente Única Rio-Grandense, ou Frente Única Gaúcha, melhor dizendo, a FUG, que os dois partidos que antes lutavam entre si vão se unir em torno da figura do Vargas para ser candidato à presidência da República, se opondo aos paulistas, mas se unindo aos mineiros. Mas quando ele assume, ele destitui os prefeitos. Em 1930, exatamente. E um dos que vai destitui Leopoldo Petri, que se nega a apoiar a Frente Única Gaúcha. Inclusive, Leopoldo Petri vai ser preso por conta disso. Ele vai ficar um tempinho ali, em 31 preso, e ele escreve numa carta, né, numa espécie de autobiografia, dizendo: fui preso por não aderir à Frente Única Gaúcha, porque ele não concordava com essa união partidária. É interessante, porque ao mesmo tempo que ele não concordou com a união partidária em torno do Vargas, mas ele teve que atender essa mesma união de partidos para a emancipação de Novo Hamburgo. Então isso é um ponto bem interessante, porque dependendo do ponto de vista ou da ação ou do interesse que houvesse, acabava modificando o seu próprio pensamento. E no caso de Novo Hamburgo, vai ser nomeado o José Gomes Ferreira, que é um coronel da Brigada Militar e que fez parte, inclusive, do corpo provisório criado em São Leopoldo pelo então intendente Teodomiro Porto da Fonseca, para apoiar a Revolução de 30. Inclusive, São Leopoldo, isso é interessante, vai apoiar o 8º BC, que hoje é o 19º Regimento de Infantaria Motorizada, que era o 8º BC na época, vai ser levado para Porto Alegre. Quer dizer, em São Leopoldo acontece toda uma articulação para o golpe de Estado que, em 3 de outubro de 1930, vai ajudar Vargas a chegar ao poder. Então, Teodomiro Porto da Fonseca é mantido em São Leopoldo como prefeito. Porque é apoiado. E vai ficar durante mais 14 anos. Ele assume em 28, vai ficar até 1944. Então, nesse contexto ali, já entrando um pouco na era Vargas, a gente vai ter aqui na região, que hoje é o Vale dos Sinos, 2 cidades, 2 municípios. São Leopoldo e Novo Hamburgo, cercado de São Leopoldo por todos os lados, que era uma ilha, um enclave dentro de São Leopoldo. E isso vai gerar problemas também, e depois de negociações interessantes, né? Que vai entrar lá o Estado de Lomba Grande, né? Que é entregue a Novo Hamburgo muitos anos após a emancipação. Exatamente, e a gente vai ver um pouco por que isso acontece. Mas eu acho que um detalhe bem interessante quando a gente fala do período Vargas, não só o Estado Novo, que é o período ditatorial, mas toda a década de 30 e 40, é que mesmo no caso de alguns nomes que surgem na história terem relações próximas com Vargas, era preciso negociar
com as lideranças locais para se garantir no poder. Porque o Vargas precisava também dessas lideranças dentro do seu projeto de modernização do Brasil. Principalmente lideranças econômicas e industriais. Porque aqui o Vargas vai defender já lá no Estado Novo a industrialização do Brasil. E aonde ele tem muito forte uma industrialização crescente no Rio Grande do Sul, na região do que hoje é o Vale do Rio dos Sinos. E aí eu penso que é interessante até, de repente, destacar isso para as pessoas que nos veem, nos acompanham, porque São Leopoldo, o intendente fica por muito tempo. Mas aqui é uma série de intendentes colocados até bem depois. Só Guilherme Groverman, que é o 8º prefeito de Novo Hamburgo, o intendente, que volta a ser um hamburguense. Exato. Tem todo ali um intervalo de vários prefeitos colocados no poder e que eram de outras regiões, inclusive. Sim, exato, porque a gente vai ter, pensando aqui em Novo Hamburgo, de 30 a 34, um coronel que é o José Gomes Ferreira, depois vai ter o Alencastro Braga de Menezes, que fica 9 meses, Ângelo Provenzano, que tem, né, um matadouro aqui, o pai dele vai ter uma friamberia no mercado público de Porto Alegre, mas ele não é daqui, ele é, né, de Porto Alegre, um italiano, Provenzano. Né. Depois disso a gente vai ter uma figura interessante que é o Odon Cavalcante Carneiro Monteiro, um paraibano, que vai ficar desse período do Estado Novo, é o que vai ficar mais tempo, ele vai ficar 5 anos, mas ele tem laços com o próprio Getúlio Vargas, mas laços muito fortes com Novo Hamburgo, que ele vai se casar com uma sobrinha, ele vai ser casar mais velho, assim. Uma família alemã. Que é a família Kreff. Ele vai ser sobrinho, vamos dizer assim, do Jacob Kreff Neto, que ele se casa com uma filha do Antônio Roberto Kreff. Porque esse Odon Cavalcante, ele faz parte de um grupo da geração de 1907, onde faz parte João Neves da Fontoura, Getúlio Vargas, Maurício Cardoso esse que tem ligações porque ele vinha veranear o Sanatório Regina. É por isso que ali em frente, onde hoje é o Hospital Regina, é a Avenida Maurício Cardoso. Morre no acidente aéreo em 38, né, e vai ser uma figura que vai romper e vai se unir ao Vargas várias vezes. Bem, só isso já renderia outros episódios. Mas o Odon Cavalcante, ele, em 27, quando é pensado na emancipação de Novo Hamburgo, o nome dele já é aventado, talvez como assumir, mas fica de fora. Porque ele havia deixado a intendência de São Francisco de Paula, porque o Antônio Roberto Kreff, inclusive, tinha propriedades lá. O Rincão dos Kreff, em São Francisco de Paula, tem ligação direta com os Kreff aqui de Novo Hamburgo. E ele depois, então, vai ser nomeado intendente, ou melhor, já na época prefeito aqui de Novo Hamburgo, em 1937. Ele fica até 42. Mas ele é uma figura que, mesmo sendo próximo do Vargas, ele vai precisar negociar com esses grupos locais. Ele tem um apoio do grupo católico, mas ele vai precisar também negociar com o grupo luterano. E nisso acontece um caso aqui na região, que é uma visita do então secretário de Cultura, de Educação e Cultura do Rio Grande do Sul, José Pereira Coelho de Souza, à Fundação Evangélica. Ele chega na Fundação Evangélica, né, vê o pessoal falando em língua alemã, mal falando português, e sai com uma péssima impressão disso. Porque já estava no período do Estado Novo, de 37 em diante, a nacionalização do ensino, e a fundação, então, vai precisar, e ameaça de fechamento da Fundação Evangélica. Então ela vai precisar negociar com alguém que possa servir como um mediador nessas crises. E quem vai fazer essa negociação? Odon Cavalcante, que consegue, vamos dizer assim, o perdão, né, junto às autoridades estaduais, e que a Fundação Evangélica não sofresse maiores sanções naquele ano de 38. Mas depois o outro colégio... mas depois... atual Pasqualini. Que exatamente, seminário. É o Seminário dos Professores Católicos, que é interessante, porque ele negocia com os luteranos, mas quando o calo aperta para os católicos, mesmo assim ele sente que não tem poder, ele inclusive vai dizer, olha, eu não tive nada a ver com isso. Porque já havia ali naquele contexto, Coelho de Souza visita, né, é um local mantido pelos jesuítas, mesmo Dom João Becker, arcebispo de Porto Alegre, tendo estudado com os jesuítas e tendo Luiz Gonzaga Jäger, ele, como seus principais assessores, ele tem uma relação de amor e ódio com os jesuítas. Então ele decide, Dom João Becker apoia, não se envolver, e inclusive apoiar a decisão do governo do estado de fechar e intervir
naquele educandário. Agora, eu só queria ainda reforçar essa questão do próprio secretário de Estado de Educação. O que nas tuas pesquisas sobre ele, porque assim, poxa, ele é o cara que vai e fecha escola, ele não parece ser uma pessoa, e não é uma pessoa diplomática, mesmo que o período era atípico, e veja bem, né, um secretário de Educação fechando escolas por esse estado, não foi só aqui que aconteceu, mas assim, um pouco mais sobre ele. Sim, e é interessante porque existem dois personagens do período do Estado Novo, em nível do Rio Grande do Sul, que se encontra pouquíssima informação. José Pereira Coelho de Souza e Aurélio da Silva Pi, que era o chefe de polícia. Mas é interessante porque a família Coelho de Souza, né, vai ter um momento ali, uma vinculação com um sobrenome de origem alemã, Berlich, né, e a família dele, por exemplo, vai transitar muito nessas regiões de imigração, Montenegro, então o Coelho de Souza ele é um personagem na história do Rio Grande do Sul, um tanto quanto ainda até enigmático, porque existem pouquíssimos trabalhos, inclusive sobre a biografia dele, para entender um pouco esse personagem, assim como o Aurélio da Silva Pi. Então até fica aí, não digo uma sugestão, mas que é interessante que são personagens desse período, porque tu tem sobre outras figuras, o próprio Oswaldo Colheiro de Farias, que era o interventor federal no Rio Grande do Sul, tu tem em conta mais informações, inclusive depoimentos do próprio, que depois ele vai ser governador em Pernambuco. Então, tu tem mais informações. Mas sobre o Coelho de Souza e sobre Aurélio da Silva Pi, menos informações ainda. Então, são personagens que parece que por algum motivo foram escanteados de maiores perspectivas de análise ao longo da história, mas principalmente sobre a sua atuação, né, e sobre a sua trajetória pessoal. Do Aurélio da Silva Pi é praticamente nulo o que a gente encontra de informações, a não ser nasceu em tal época, se formou em medicina, mas detalhes mais completos da sua trajetória a gente tem pouco. São dois personagens que falta ainda muito a ser pesquisado sobre eles, né? Mas é interessante, só retomando a história do Jordão Cavalcante, porque ele vai precisar negociar. Então, ele sai em 42 do poder, né, já aqui em Novo Hamburgo, já desgastado, cansado um pouco também, porque ele o tempo todo vai ter que ficar fazendo essas funções de negociações, porque ele precisa desses grupos, tanto do ponto de vista econômico, mas também pela realidade social, educacional aqui. E a própria, aqui em Novo Hamburgo, a Fundação Evangélica, depois ela vai continuar sendo bastante visada, né? E a situação só muda quando assume a direção da escola um cara chamado Guilherme Frederico Rotermund, neto do pastor Rotermund de São Leopoldo, na qual ele faz a estratégia, vamos mostrar aquilo que eles querem ver. Então, ele cria, por exemplo, na Parada da Juventude, que ocorria nos dias 2 de setembro, ali dos anos 40, 42, 43, 44, tem registros, ele manda confeccionar uniformes homenageando a Marinha, a Aeronáutica e o Exército Brasileiro. Tem um detalhe que ele convida o Coelho de Souza para ser paraninfo da elaboração da nova bandeira do Brasil, na qual ele faz a primeira costura e se emociona, faz um discurso todo emocionado, porque olha, essa escola que era uma escola, né, alienígena, porque o termo alienígena era muito usado na época na imprensa, nos jornais. Alienígena é o que? De fora? Exato. Por conta disso é um termo alienígena que pode soar engraçado hoje, né? Mas era extremamente comum nos jornais. Uma escola alienígena demonstra seu amor ao Brasil. Claro que depois, quando termina o Estado Novo, muito daquilo que a Fundação Evangélica tinha, não digo perdido, mas escondido do ponto de vista com a sua ligação cultural com a Alemanha, inclusive a retomada da língua alemã no ensino, acontece porque era um momento de reinício, mas mesmo assim ainda já com as sequelas por conta da Segunda Guerra Mundial, do Estado Novo, e que a gente sabe, aquelas histórias que a gente escuta, né, dos avós, dos bisavós, olha, a gente tinha uma Bíblia que a gente teve que rasgar, teve que queimar, teve que esconder, né, não podia falar alemão em qualquer lugar, ou então para os italianos ou para os japoneses, não podia falar sua língua, às vezes é a única língua que tinha em casa, mas tinha na escola também, porque muitas vezes, isso é um detalhe, o Estado Novo, a violência, a repressão também acontecia através da educação. Então, em muitas escolas, do dia para a noite, as crianças eram obrigadas a aprender o português, mas não era a língua, porque aquela escola não tinha nem professor de português. A educação prestada pelo Estado, naquele momento, ainda era muito precária.
mesmo na época do governo positivista, né, de Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, o próprio Vargas, havendo uma tentativa de uma criação de um modelo de educação ou de uma presença maior do Estado, era dado muita liberdade no sentido assim de que as comunidades se organizem e façam a sua educação. E muitas vezes essa educação era baseada na língua mais comum nessas comunidades, que era o alemão. E um país que ainda não tinha nenhuma identidade nacional constituída. Não, e veja bem, né? Ainda passa a década de 50, o início da década de 60, para aí na época do Brizola ter uma, digamos, um acesso, Exato. que até então 50% da população gaúcha sequer tinha acesso. Quer dizer, então o Estado ele foi ineficiente, Muito. ele foi não dava essa estrutura que na época da guerra parte foi nacionalizada ou estatizada, Exato. mas que também o Estado não consegue manter isso. Exatamente. Não consegue manter isso bem, né? Então, assim, a gente aí consegue ver como foi essa realidade. Então, muitas vezes, uma pessoa lá no interior de Santa Maria do Herval, né, lá mais para o interior, assim, que tinha a noção de saber ler e escrever minimamente, mas não sabia o que estava acontecendo do outro lado do mundo, do outro lado, né, do oceano. Mas era acusado, por exemplo, de germanófilo, germanista, nazista, sem saber o que acontecia. Então, foi um momento de grande, em nível de Brasil e de Estado, mas às vezes algumas autoridades locais precisavam negociar com isso até para acalmar os ânimos e evitar efeitos ainda mais devastadores, principalmente quando isso poderia prejudicar interesses sociais, econômicos, né, para que mantinham, porque mesmo tendo o Odon Cavalcante o respaldo por ser amigo do Vargas, se ele não negociasse localmente, ele perderia esse aos e seria jogado aos leões. Outro. Exatamente. Getúlio Vargas escolheria, porque o Getúlio ele era aquela figura enigmática, quase uma esfinge. E ele jogava muito com os interesses. Só a favor, vamos nacionalizar, vamos criar o Estado Novo. Mas eu preciso do apoio daquele grupo ali, então tu não está me ajudando. Tanto que até o próprio Getúlio, às vezes, através dos irmãos que ficavam como fiscais dele aqui no Rio Grande do Sul, Protásio, Benjamin Vargas, mandou um telegrama dizendo: o Coelho de Farias está pegando pesado demais. Não com essas palavras, mas dizendo, tem que acalmar um pouco, tem que diminuir a repressão, porque a gente precisa desses grupos. Imagina esses 42. E aí ele reconhece parte pequena do que é feito do nacionalismo, Exato. Num discurso em Blumenau, Exato. Em 1942, mas quando ele estava precisando do apoio da comunidade germânica de Blumenau. Exatamente, e aqui não foi diferente, aqui ele não faz um discurso, mas ele é o ano que inicia de fato a ideia de industrialização do Brasil. E tu já tem núcleos de industrialização fortes em áreas de imigração, seja alemã ou seja italiana. Uhum. Então, tu precisa desses grupos para aquele projeto de desenvolvimento de Brasil. Então, vamos diminuir o ritmo, vamos pegar mais leve. E quem fazia isso? As autoridades em nível local. Porque as autoridades estaduais, a gente vai ter, por exemplo, uma mudança. Em 43 sai o secretário do interior, que era o Miguel Tostes, e assume Alberto Pasqualini, de origem italiana, nascido em Vorá, e ele diz, a censura só vem até Santa Catarina. No Rio Grande do Sul a gente vai mudar isso. Fica menos de um ano no poder por conta de disputas internas, que vão tentar já fazer um abrandamento, vamos dizer assim, dos efeitos do Estado Novo. Mas entre 38 e 42 e 43, vamos pegar assim 43, os efeitos ainda são bastante fortes na região. É isso que, como você coloca assim para nós, é super interessante, porque isso, nós vamos te chamar outra vez para falar especificamente sobre, ou vários capítulos sobre o Estado Novo, mas isso como também tem autoridades que auxiliam os alemães e outras que mesmo sendo de origens alemãs ou germânicas, perseguem os alemães, Exato. Também para se ver bem perante autoridades que estavam acima. Então, eu gostaria que você fizesse uma finalização, até sobre a importância desse período, né, da emancipação, da cidade também administrada em parte pelos próprios hamburguenses. Eu acho que é importante isso, né, destacar, porque esse período, o pós-Estado Novo, ele vai ser importante porque vai ser o início de consolidação também de uma tentativa de retomada do espírito comunitário. Quer dizer, a gente precisa localmente se organizar. É nesse período, por exemplo, que se dá os passos para a constituição de um hospital municipal, né, que ainda existe, né, através da Fundação Darcy Vargas, né, homenageando a esposa do Getúlio, mas
também é uma tentativa de olhar e fortalecer a própria comunidade, a própria cidade e dar mais, vamos dizer assim, até a mesma palavra, valor para as suas necessidades, mas aquilo que é possível construir a partir de então. Porque o período do Estado Novo ele vai ser um período que, ao mesmo tempo, ele causa fraturas sociais, mas vai servir também como uma base para uma tentativa de reconsolidação daquilo que pode ser positivo, né, também, que é o espírito comunitário. Embora a cidade vá avançando, vá crescendo, vá tomando outras dimensões, né, ela vai ser importante a retomada desse espírito comunitário que sempre esteve presente. Tanto que até mesmo quando os interesses políticos, né, ou as rivalidades, os jogos de poder eram fortes, mas mesmo assim quando isso acontecia, havia um interesse maior, havia também a união de esforços. União de esforços não significa, né, aquela coisa paz e amor o tempo todo, mas causas maiores são objetivos em comum, a gente consegue uma unidade, mesmo com diferenças e com atritos. Quer dizer, não é a paz plena, mas é objetivos maiores tentando serem alcançados, que se alcancem objetivos maiores. Eu acho que isso é um aspecto importante também que pode ser comentado. Obrigado, Rodrigo, por você estar aqui, compartilhar comigo, com nossos telespectadores da Vale TV, do Unidos e Família, essa história, e em breve a gente te chama de novo. Tá certo, eu agradeço o convite e estamos aí à disposição para colaborar de alguma forma. Obrigado também a todos vocês que nos acompanham aqui na Vale TV, no programa Unidos e Família, e até os próximos episódios.